Eu quero começar pela informação que o vereador Luiz Carlos apresenta para a gente em relação ao aeroporto, que eu também acredito que, como todos os vereadores aqui, me preocupo com a situação da gente não permitir que feche, que deixe de funcionar este aeroporto. E aí, vereador, no primeiro semestre, eu, vereador Pastor Matos, Gil Gomes, Iva Evangelista, estivemos lá na superintendência da Infraero aqui em Ilhéus com o senhor Itaíbes, naquele momento já para discutir a nossa preocupação do funcionamento e com a abertura do aeroporto de Comandatuba. Porém, naquela mesma semana em que a gente programava uma audiência com o ex-governador Jacques Wagner, que é secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, nós assistimos na mídia local de que o prefeito Mário Alexandre teve uma reunião lá em uma secretaria, não lembro agora qual, mas em uma secretaria do governo do estado, onde debatia sobre a questão de mudança de administração dos aeroportos. E aí uma coisa termina puxando um pouco a outra. O governo Michel Temer, ele está colocando o Brasil em liquidação. Nós passamos 13 anos do governo do PT, onde houveram concessões públicas em parceria público-privada, mas não houve entrega de estatal, não houve venda de estatal, principalmente quando se trata das estatais e dos patrimônios que garantem a soberania do Brasil, como a Petrobras, como os Correios, como a Caixa Econômica e como também a Infraero e Administração de Aeroportos. Isso significa o país continuar tendo empoderamento no controle do Estado de locais estratégicos. E o que é que o governo Michel Temer colocou? Vamos começar então a vender o Brasil, como o Fernando Henrique fez com a Vale do Rio Doce, que vendeu, não dá nem para dizer mais a preço de banana, que banana está bastante cara, né? Mas vendeu por uma bagatela e poucos meses após a Vale já valia centenas de vezes mais. Então o que é que fizeram agora? Vamos entregar os aeroportos. Em algumas situações e em alguns estados, os estados não quiseram absorver esta responsabilidade de administrar e alguns aeroportos já estão sendo de fato privatizados. O que aparentemente, até onde eu tenho informação, e é importante o que o vereador Escuta levanta aqui, até onde eu tenho conseguido ter informação, o que o governo do estado da Bahia está fazendo diferente de alguns outros é trazer uma PPP, que é uma parceria público-privada. Primeiro porque o estado não tem know-how de administrar aeroporto, não tem setor específico e não vai ter condição do próprio estado administrar, isso é fato. Então o que é que o estado está procurando fazer? Vamos atrair através de uma PPP, ou seja, uma concessão com regras, com limitações e com tempo de início, de término. E nesta PPP, o aeroporto vai ser administrado. O que nos preocupa aqui, que Vossa Excelência levanta, a gente tem que ir atrás dessa informação, é até onde vai acontecer essa administração de PPP e até onde tenha algum fundo de verdade a questão do fechamento. Por quê? Senhor presidente, eu vou pedir para o senhor pedir um silêncio para garantir a palavra. Por quê, senhor presidente? Na semana passada, eu estive novamente reunido com o senhor Itaíbes, que é ainda o atual superintendente da Infraero em Ilhéus, e ele informou para mim, primeiro, claro, o descontentamento da falta de algumas informações pela maneira como o processo aconteceu. Porém, ele deixou claro para mim na reunião de que a atual administração da Infraero ainda continuará acompanhando a administração pelos próximos 11 meses, para poder munir a empresa que irá assumir
de toda a situação, as informações e a forma de condução do processo do que é a Infraero. Porém, este acompanhamento terá uma limitação de que a empresa que irá administrar já terá o domínio sobre o orçamento que a Infraero teria esse orçamento anteriormente. Então, este é o fato que no momento está colocado. A Infraero, de fato, deixa a administração em todo o país e na Bahia, o governador Rui Costa tomou a iniciativa de não privatizar, de não vender, mas de abrir uma concessão. E aí eu também concordo ser importante a gente, se for o caso, até ter uma outra comissão específica, temporária, para poder acompanhar um pouco esta situação de perto e trazer mais algumas informações para este plenário e para a cidade. Porém, o que está colocado lá diante da reunião que eu estive é de não ter fechamento. Aí quando o vereador Aldemir coloca o de Santos Dumont, infelizmente nós temos uma situação muito diferente na de Ilhéus, que de fato a pista de Ilhéus é 100 ou 200 metros maior que a de Santos Dumont. Mas se vocês entrarem aí no Google e colocar pista do aeroporto de Santos Dumont, vocês irão perceber que na pista, ao redor da pista do aeroporto Santos Dumont, não tem o tanto e a forma de residência que tem no aeroporto de Ilhéus, ali no Nelson Costa. Vocês vão observar que no lado do Nelson Costa, você tem o muro que vem a aproximadamente 70 metros e apenas em 2 lugares ele faz um recuo que bate os 150 metros. E quem fez as limitações e as proibições que o vereador Aldemir colocou não foi o governo do estado, foi a ANAC, que é a agência reguladora responsável por controlar os aeroportos e toda a aviação no Brasil. Não foi o estado, foi a ANAC que determinou que tinha que tirar um andar do Opaba e que, pelo motivo da distância que está ali as residências a menor que 100 metros, faz com que o aeroporto de Ilhéus não tenha o seu nível elevado novamente para pousar a aeronave Airbus A320. Então a gente procurou essas informações. Então é importante a gente voltar a procurar informações para a gente poder, como Vossa Excelência bem colocou, fazer um debate aqui de fato que possa surtir um efeito e que dá informações precisas e mais seguras. E, no segundo momento, senhor presidente, já que o tempo com certeza está próximo do término, eu não posso deixar de colocar de que desde também o primeiro semestre eu vinha provocando de que a situação do transporte coletivo, de fato, vereador Tarcísio, é o executivo quem vai ter o poder de decidir, de resolver as situações, porém, esta casa, assim como o Conselho Municipal de Transporte, assim como a sociedade organizada, pode e deve intervir, sugerir, pressionar para que as mudanças aconteçam de forma que atenda de maneira mais ampla, mais a contento. E aí, eu já estou terminando de preparar com a turma lá do gabinete, pelos próximos dias eu estarei colocando aqui no plenário e vou precisar da colaboração de Vossas Excelências, para que a gente mude a forma de composição e a estrutura do Conselho Municipal de Transporte. E aí eu posso dizer com total tranquilidade, porque eu já fui membro titular e também suplente do Conselho Municipal de Transporte, que tem um monte de vícios, que tem um monte de coisas erradas, que quando foi criada lá há década atrás, poderia até servir naquele momento, mas hoje não serve mais. E alguns vereadores em outras legislaturas fizeram emendas para garantir de que outras instituições que eram também de seus interesses entrassem, mas não fez a reforma que a gente precisa para que o Conselho tenha legitimidade, que volte a ser deliberativo e que possa interferir propositamente nas decisões do transporte. E por fim, eu volto a apelar que eu entendo, talvez até da precaução concluir, vereador, da comissão eleitoral. 3 minutos ali do vereador Nerival. Muito obrigado, vereador. Eu entendo talvez a cautela
da Comissão de Transporte em não provocar já algumas audiências públicas, esperando resposta da empresa, esperando alguns posicionamentos do município, porém, enquanto poder legislativo, autônomo, independente, a gente precisa sim que a comissão faça uma agenda positiva de uma sequência de algumas audiências públicas, porque o assunto é muito amplo e tem muita coisa para se debater, e esse assunto não se esgotará em apenas um dia, uma tarde de debate aqui nesta Casa Legislativa. Então a gente precisa montar uma estrutura com uma sequência de audiências públicas para discutir o transporte de pessoas na cidade de Ilhéus. Eu sempre falo dessa maneira, porque quando a gente fala o transporte coletivo, a gente reduz o debate do transporte apenas aos ônibus. E o problema não é apenas os ônibus. A gente tem que discutir a mobilidade urbana, a gente tem que discutir como melhorar o tráfego desses ônibus dentro da via pública. A gente tem que discutir como é que os táxis estão, porque tem um monte de praça que existe, mas não existe. A gente tem que discutir como é que o alternativo vai poder colaborar em uma série de lugares que os ônibus não conseguirão atender, é uma realidade. Então, ou a gente faz, já acabou o tempo já, ou a gente faz isso de uma forma ampla, respeitosa e com uma sequência, com uma agenda positiva, ou a gente não irá conseguir atender de forma melhor os anseios dessa população. Entendeu? Então, Vossa Excelência quer uma parte. Vossa Excelência, presidente, atende. Som. Vereador, é só para parabenizar o discurso de Vossa Excelência e deixar bem claro, desde o início, eu falei da minha preocupação baseada na reportagem. Sim. E a gente sabe que hoje no Brasil o poder aquisitivo é quem manda, abaixo de Deus, para quem acredita em Deus, porque quem não acredita é o dinheiro. E a gente sabe que tem um hotel na nossa região, que é o Hotel Transamérica, voltado a interesse particular. Então é por isso que eu fiquei preocupado. Não, tanto é que eu não falei aqui de partido nenhum, nem de A, nem de B, nem de C. O que eu falei que aqui na nossa cidade nós temos um potencial político que tem que unir para ir buscar solução. Muito obrigado, vereador. Eu compreendi e concordei com Vossa Excelência, né, por ser muito claro. Senhor presidente, agradeço a tolerância. Então é isso que eu tinha para essa tarde e noite de hoje. Tenham todos uma boa noite. Vereador Nerival, desculpa, vereador Gil Gomes, pelo tempo de 10 minutos.